O Universo Zero já está disponível. Uma história cheia de ação e emoção que você não pode perder. O link tá na descrição. Aoba, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui mais uma vez para falar sobre um assunto muito legal, que é a formação dos Yonkous de One Piece, né? Os Yonkous acabaram de mudar, o Luffy e o Bug entraram e a Big Mom e o Kaido caíram. Bom, ninguém sabe dizer se vai mudar já logo agora, né? Vai que acontece alguma coisa meia doida no mundão aí, né? E muda tudo. É isso que a gente vai ver hoje, vai ver quem, se for para cair alguém da formação atual, quem pode ser o mais provável a cair e quem pode tomar o lugar como o próximo Yonkou de One Piece. Quem tá há mais tempo na formação atual é o Shanks, só que ele só tá há 6 anos. Isso quer dizer que no mundo de One Piece as coisas estão acontecendo cada vez mais rápido, né? Porque os Yonkous estão mudando cada vez mais rápido. O Luffy e o Barba Negra são paralelos, né? Ambos andam em direção ao One Piece, mas cada um da sua forma, né? O Barba Negra usando inteligência e estratégia, e o Luffy usando a força de vontade, treinamento e um pouquinho de protagonismo, né? Olhando esses dois personagens, né? O Luffy e o Barba Negra, eles são inimigos, completamente inimigos. Eles parecem ser pilares narrativos, né? Que são personagens muito importantes para a obra e que não podem simplesmente tipo ter um fim antes de determinado momento, que eu pessoalmente acho que é uma batalha final, algo próximo disso pelo menos, né? E eu acho que não vai acontecer tão cedo. Da formação atual, eu acho que eles são os que vão se manter mais firme, né? Os últimos dessa formação a cair realmente, se caírem, né? O Bug é um caso à parte. Ele recebeu o título de Yonkou puramente por engano, um alívio cômico, né? Então, eu acho que se o Oda resolveu partir para isso, colocar ele como Yonkou, ele não vai desistir dessa ideia tão fácil. E se você for pensar na Cross Guild também, o Mihawk e o Crocodile não se importam tanto assim com o título, penso eu, né? Eles não se importam tanto assim com o título de Yonkou, a ponto de chegar e desmascarar o Bug, né? Então eu acho que ele vai se manter com o título de Yonkou, até porque pode ser até benéfico pro Mihawk e pro Crocodile. Pro Crocodile. Oh, diabo, velho, não sabe falar, filho da puta. Eu acho que vai ser até benéfico pro Crocodile e pro Mihawk manter o Bug como um Yonkou, manter a atenção nele, né? Que aí eles podem ficar mexendo os pauzinhos por baixo da sombra ali, né? E tem o Shanks, que na minha opinião, entre essa formação que tem a de Yonkous agora, né? Ele é o mais provável a cair, né? A cair primeiro. Pra que ele perca, né? Pra que ele realmente perca o título de Yonkou, ele teria que perder uma batalha. Eu acho que só aconteceria se ele perdesse, né? Se ele fosse derrotado. E pra isso acontecer, é bem difícil de imaginar, porque o Shanks é um dos personagens mais fortes do verso até agora, né? Mesmo mostrando quase nada, né? Dessas habilidades, ele é um dos personagens mais fortes do verso até agora. Eu acho que pra ele perder, vai ter que acontecer algo tipo... Eu não acho que vai ser nas mãos do Barba Negra, eu acho difícil mesmo, porque o Barba Negra é counter de Akuma no Mi e o Shanks não tem, então pra ele não é problema nenhum. Então eu acho que pro Shanks perder realmente vai ser algo que talvez ainda não foi apresentado, né? Talvez o Kid retornando com algum tipo de poder novo, né? É um chute, né? Ou talvez o Shanks perca defendendo o Luffy, né? Seja da Marinha ou do governo. Ou talvez ele enfrente o próprio Luffy, né? A gente não sabe. Quem sabe o Shanks também não é um vilão, né? Não tem como saber. A gente pensa que não. Mas é uma chance também. Mas eu acho que da formação atual dos Yonkous, ele vai ser o primeiro a cair. Minha opinião. Independente agora de quem for o Yonkou a cair primeiro, quem poderia ser um bom substituto para assumir essa posição, né? No momento atual de One Piece. Eu separei alguns personagens aqui, né, seguindo a ordem das recompensas, do maior pro menor, e alguns que não tem recompensa, mas que fazem sentido e vocês vão entender. Drácula Mihawk. O Mihawk tem a terceira maior recompensa de One Piece ainda ativa, mas ele nunca demonstrou vontade de se tornar Yonkou. Além de que ele também não tem navios, não tem frota, não tem nada disso. Se fosse só dependendo de poder, eu acho que com certeza... Acho não, né? Com certeza ele tem condições de ser Yonkou. Até porque hoje é quase indiscutível que ele luta pelo título de pirata mais forte com Shanks, Barba Negra e o próprio Luffy, né? Eu, pessoalmente, acho que no momento ele é o pirata mais forte que existe. Mas aí a gente já não vai se aprofundar muito nesse assunto, porque pode acabar ferindo o ego de algumas pessoas, né? Então vamos pro próximo personagem, né? Trafalgar Law e Eustace Kid. Esses dois são as maiores recompensas de não Yonkous, tirando o próprio Mihawk. Mas eu também não acho que nenhum deles vai ser o próximo Yonkou por alguns motivos. Eu não acho que o Trafalgar Law vai ser um próximo Yonkou, porque foi nos apresentado o conceito chamado cirurgia perene, que usa a fruta do Law, que é a fruta da cirurgia, a fruta da sala de cirurgia, alguma coisa assim, e você usa essa fruta para dar vida eterna para alguém. Ele vai acabar fazendo isso alguma hora ou outra em One Piece. Eu não acho que o Oda colocaria ele como Yonkou antes dele fazer isso. É um palpite, mas é razoável imaginar que isso realmente aconteça. Quanto ao Kid, eu também não acho que ele vai ser Yonkou. Pelo menos não o próximo, talvez ele seja num futuro de One Piece, sabe, um pós-guerra final ou algo assim, pós-batalha final, porque ele tem potencial para ter poder o suficiente para se tornar um Yonkou, mas no momento ele não tem. E bom, ele pode em um cenário, como eu disse, onde ele derrotaria o Shanks com algum poder misterioso,
Aí pode ser que aconteça isso, deles se tornarem Yonkou. Mas é improvável, é um cenário que eu pessoalmente acho bem difícil. Pode acabar acontecendo, né? Mas eu não acho que se você for pegar o mais provável para ser o próximo Yonkou, eu não acho que seja ele. Mas é um bom nome. Gigantes. Eu englobei todos os gigantes aqui, porque pelo menos os principais, porque eu acho que todos eles estão no mesmo barco, dá pra dizer assim. O Dory e o Brog, que são aqueles dois gigantes que a gente já tinha visto desde o começo, que voltaram agora para ajudar o Luffy, eles podem ser vistos mais como partes da frota do Luffy ou mais como aliados do Luffy, não como Yonkous. Além de que, se for falar em nível de poder, eles são fortes com certeza, tanto que agora receberam uma recompensa bem grande. Mas se você for comparar os dois com o Yonkou mais fraco até agora, que foi a Big Mom, obviamente tirando o Bug, né? Se você for compará-los a Big Mom, mesmo os dois juntos, eu não acho que eles derrotariam a Big Mom. Eles com certeza dariam uma boa luta a ela, né? Mas eu não acho que eles derrotariam ela. Eles são com certeza muito fortes, mas não acho que estejam no nível de Yonkou ainda. Quanto à frota e exércitos, bom, eles são gigantes. O bando dos piratas gigantes, né, já é extremamente poderoso. Então, quanto a isso, não seria problema. Eu acho que falta a eles poder, e também tem essa parte deles serem vistos mais como aliados do Luffy do que como realmente piratas por conta, né? E quanto ao Loki, eu também acho difícil, porque ele não demonstrou muito até agora. Ele com certeza é poderoso, né? Mas não demonstrou nada direito até agora, né? A gente já tá de certa forma conhecendo ele. Eu não acho que ele seja o próximo Yonkou também. Existe uma chance dele já até ter sido Yonkou no passado, né? Porque se você for ver a data que o Shanks se tornou Yonkou, que foi já há 6 anos atrás, foi exatamente a data que o próprio Shanks ajudou a capturar ele, né? Então, talvez ele era o Yonkou, o Shanks derrotou ele e se tornou Yonkou. Mas esse é palpite, não foi confirmado, pelo menos não até onde eu sei, né? Se foi confirmado aqui, vocês me desculpem pela falsa informação, mas até onde eu sei isso não foi confirmado. Então, eu não acho que ele seria Yonkou. Eu acho que ele talvez tenha poder para ser Yonkou, talvez ele seja mais poderoso que uma Big Mom da vida, mas não sei se ele seria Yonkou. Esse é meu palpite. É um bom nome com certeza, mas eu acho que tem nomes melhores. Crocodile. Ele já formou grupos grandes como a Baroque Work, né? E eu acho que ele poderia fazer isso novamente, né? Principalmente agora com uma recompensa muito maior. Eu acho que ele conseguiria reunir mais pessoas e mais poderosos ainda, né? Ele está no momento na Cross Guild. Eu não acho que no momento atual ele poderia se tornar Yonkou por causa de alguns fatores, né? O primeiro é a força. Eu não acho que ele tem poder para ser Yonkou. Ele é forte com certeza, mas não no nível de Yonkou. E ele tem uma limitação bem clara, que é o próprio Bug. Como assim o próprio Bug? O Bug se tornou Yonkou de forma cômica, mas o Crocodile passou a ser visto mundialmente como um subordinado do Bug, né? Por causa daquela imagem do Bug tá em cima, né? E o Crocodile tá de um lado e o Mihawk do outro. Acabou dando a entender que o Bug é o chefe e os outros são subordinados. Enquanto esse alívio cômico do Bug se manter, o Crocodile também não vai ser Yonkou. Isso é palpite, mas faz sentido se você for parar pra pensar. Ele já demonstrou querer territórios, assim como ele tentou fazer com Alabasta, tentou dominar Alabasta. Da mesma forma que ele fez com Alabasta, ele não vai conseguir mais, até porque antes ele era Shichibukai, ele não era procurado pelo governo, agora ele é. Então ele não pode simplesmente tentar dar um golpe de estado usando apenas de manipulação. Isso é impossível agora, né? Impossível talvez não, mas muito difícil com certeza. Mas ele tem condições de fazer a moda antiga, chegar e plau, plau. Plau, plau, assim não, né? Pelo amor de Deus, sem sinal aqui, pessoal. Mas eu não, como eu disse, eu não acho que ele tenha poder suficiente para ser Yonkou e tem as limitações dele, né? O próprio Mihawk é uma limitação. Ah, mas e quanto a Cross Guild? Dá pra imaginar um cenário onde ele trai a Cross Guild e assuma o controle de todos os recursos da Cross Guild, mas eu também acho difícil que isso aconteça, né? Porque o pessoal segue muito o próprio Bug, né? Além de que você tem um personagem com poder tão absurdo igual o Mihawk, meio que impede que isso aconteça, né? Porque o Mihawk, ele não... Eu não sei dizer exatamente quais são os objetivos dele, ainda não tá bem claro, exatamente bem claro, né? Mas ele impede também que isso aconteça, que o Crocodile se torne algo a mais do que já é. Se o Crocodile tentar tomar o poder da Cross Guild, o Mihawk simplesmente vai falar, porra, paizão, você acha mesmo que você vai conseguir aqui? E não vai dar certo. Então, eu acho que isso também limita ele. Boa Hancock. Ela é com certeza um ótimo nome, ela já tem territórios, ela já tem exército e ela é uma pirata muito reconhecida. Quanto a poder, eu não acho que ela seja tão poderosa quanto a Big Mom, mas ela chega bem perto. Então, pensando em um curto período de tempo, ela é um bom nome. Mas eu acho que, bom, eu vou falar um cenário que é um cenário que eu não quero que aconteça, mas que pode acabar acontecendo e seria bem triste que acontecesse isso, que é o que aconteceu com a Hinata. A Hinata era uma personagem com potencial, ela foi a herdeira dos Hyuga, era a princesa do Byakugan e acabou, agora em Boruto, né, ela acabou se tornando o quê? Dona de casa e esposa do Naruto. Tudo que a Hinata é isso. E, infelizmente, ela foi esquecida, né? Eu tenho um pouco de medo que isso possa acontecer com a Boa Hancock também, porque eu gosto dela, ela é uma personagem muito maneira. E assim, isso é um cenário que ela fique com o Luffy, né? Mas seria ruim ver ela só como isso, né? Esposa do
Luffy, mesmo que ele se torne rei dos piratas, mas só isso, sabe, seria paia. Mas ver elas se tornando isso, mas também uma Yonkou, seria absurdo demais. Então é um bom nome, e eu acho que é um forte nome, na verdade, para se tornar a próxima Yonkou, mas tem alguns outros que eu também acho que são muito bons. Antigos comandantes de Yonkou derrotados. Aqui eu vou englobar todos os comandantes de Yonkou derrotados, mas eu vou deixar a parte, né, fora a parte o Marco e o Katakuri. Mas King, Queen, os filhos da Big Mom, ou se não o Rayleigh, né, o Silver's Rayleigh, eu não acho que nenhum deles tenha condições de se tornar a próxima Yonkou. O Rayleigh já tá numa idade que dá uma atrapalhada nele, mas os outros não demonstraram potencial para evoluir o suficiente para ser Yonkou, né? Mas agora, quanto ao Marco e o Katakuri, já é outra coisa. O Marco tem poder para rivalizar com a Big Mom, como ele já mostrou. Enfrentou 2 comandantes de Yonkou sozinho, mesmo que não conseguiu derrotar eles, mas enfrentou. Eu não acho que ele tem exatamente o poder de um Yonkou, mas ele tem, de certa forma, um potencial. Quanto à influência, ele tem muita por causa do Barba Branca, então se ele realmente quisesse reunir uma frota novamente usando a influência do Barba Branca, ele com certeza conseguiria reunir uma frota grande, um grande exército. Ele tem influência, então ele poderia sim ser um bom nome, mas eu acho que ele não quer ser o Yonkou, falando bem a verdade, porque o que foi demonstrado pra gente, né, a narrativa que foi criada pra ele foi mais como um mentor ou um exemplo para as futuras gerações, né, como quando ele ajudou o Luffy enfrentando o King e o Queen, e depois ele passou a responsabilidade da luta pro Zoro e pro Sanji, né. Então eu acho que ele não vai ser o Yonkou por causa disso, simplesmente por falta de interesse. Katakuri, eu realmente acho que o Katakuri é um grande, se não o melhor nome para se tornar o próximo Yonkou. O Katakuri tem uma recompensa autossuficiente para pular da recompensa de 1 bilhão de berries para uma recompensa de nível Yonkou. De 1 bilhão para 3 bilhões não é um salto, é um salto grande, obviamente que dependeria do feito dele, da força dele, de alguns feitos, né? Mas eu acho que ele tem condições de fazer isso. Ele tem força suficiente para ganhar do Luffy no Gear 4, né? Ah, mas agora o Luffy evoluiu muito e o Katakuri não tanca mais. Bom, eu acho que realmente, hoje, se você colocar o Luffy Gear 4 contra o Katakuri, eu acho que talvez o Luffy até ganhe, sem precisar usar o Snake Man, só na base da força bruta e do Haki, né? Mas o Katakuri com certeza é muito forte. Da luta entre o Luffy e o Katakuri até o primeiro encontro do Luffy com o Kaido, não passou muito tempo. E o Luffy não era mais forte e nem tinha um Haki melhor que o Katakuri. Tanto que o Luffy só venceu o Katakuri usando a velocidade, não a força. E quando o Luffy enfrentou o Kaido pela primeira vez, o Kaido tava meio, né, naquelas lá, né? O Luffy enfrentou o Kaido pela primeira vez e o Luffy já botou o Kaido pra dar uma cheiradinha no asfalto, viu? E o Katakuri era sim mais forte que ele naquele momento, pelo menos naquele primeiro encontro do Luffy contra o Kaido. Então eu acho que o Katakuri teria força suficiente para fazer isso. Isso pode ser um pouco incoerente, né? Porque o Katakuri é um meio termo que a gente considera como comandante de Yonkou. Mas quando você pega o Luffy, que tinha acabado de enfrentar o Katakuri, e coloca contra o Kaido, o Luffy já dá bastante trabalho pro Kaido, né? E você imagina então que o Katakuri daria ainda mais trabalho, pelo menos em força bruta. E então fica um pouco incoerente, mas o Katakuri não era nível de comandante de Yonkou, agora ele pulou o nível de almirante e já foi pro nível de pelo menos deitar o Kaido, pelo menos com um soco ou pegando o Kaido desprevenido, sabe? É um pouco incoerente, mas se você for pensar nesse feito, o Luffy deitando o Kaido, o Katakuri sendo mais forte que o Luffy naquele momento, o Katakuri também poderia ter total condições de fazer isso. Então o Katakuri tem potencial, tem força potencial para se tornar Yonkou, ele tem uma recompensa alta para dar um salto para nível de Yonkou, e além disso ele tem a tripulação, que são os seus irmãos. Com certeza toda a tripulação, toda a frota da Big Mom tá sob o comando dele nesse momento, né? Obviamente que teve alguns acontecimentos lá com o Aokiji, né, e tudo mais, a própria Germa Double Six, né, a Germa 66, mas assim, eu acho que o Katakuri tem sim condições de se tornar o próximo Yonkou, mas assim, você tem muitas coisas que você tem que construir uma narrativa, né, pra você conseguir chegar a isso. Mas é um ótimo nome, com certeza. A partir de agora, eu vou citar alguns personagens com recompensas menores ou inexistentes, mas que eu acho que fazem muito sentido e vocês vão entender. Don Quixote do Flamengo. Deixa eu tentar falar de um jeito mais maneiro. Calma lá que agora vai ser cinematográfico. Don Quixote do Flamengo. Nossa senhora. Foda demais. O Doflamingo é um ótimo nome. Antes de ser derrotado pelo Luffy, ele dominava o submundo de One Piece. Isso já dá a ele uma grande influência. No momento, quem domina o submundo de One Piece é a Cross Guild. Então, o Doflamingo em um cenário onde ele sai da prisão, ao se deparar com a Cross Guild, ele pode ter 3 opções de acordo com, assim, é o básico, né, a lógica. A primeira é se ele simplesmente não dá a mínima e resolver fazer outra coisa. Talvez tomar alguma atitude em relação ao seu passado como um nobre mundial ou algo assim. A segunda alternativa é que ele tente rivalizar com a Cross Guild, mas eu acho isso bem difícil, porque seria muito maléfico pra ele, né? Não seria nem um pouco benéfico, porque ele não tem tanto poder quanto a Cross Guild, não tem tantos recursos quanto a Cross Guild, e então ele não conseguiria fazer nada. Mesmo que ele tenha alguns recursos que os seus ainda subordinados mantiveram, e isso em um cenário positivo pra ele, eu acho que ainda assim ele não conseguiria fazer absolutamente nada contra a Cross Guild e simplesmente seria massacrado. Então eu acho que talvez o que aconteça seja a terceira opção, que é ele se juntar à Cross Guild. A própria Cross Guild pode acabar indo atrás dele, né? Porque seria unir o útil ao agradável, né?
Caramba, falei tudo errado. Seria unir o útil ao agradável, porque o Doflamingo já tem experiência, né, nessa parte tipo do submundo de One Piece. Era ele que dominava todos esses anos antes da Cross Guild, né? E ele aceitaria, porque para ele seria muito benéfico. Você teria pra Cross Guild os benefícios de você ter já o antigo comandante do submundo na equipe, né? E pro Doflamingo seria muito bom, porque ele ganharia recursos que ele provavelmente nunca teve e aliados extremamente poderosos que ele também nunca sonharia em ter, né? Que é o Crocodile e o Mihawk. Então eu acho que seria, como eu falei, unir o útil ao agradável pros dois lados. Mas pensando em uma forma dele se tornar Yonkou, eu acho que talvez nesse cenário que ele se une à Cross Guild, ele deveria trair a Cross Guild. Mas aqui tem a limitação novamente do próprio Mihawk. O Mihawk não permitiria que isso aconteça, não enquanto ele esteja na Cross Guild, né? Bom, como eu falei, os objetivos do Mihawk não são bem claros ainda, né? Você tem muitos mistérios que rodeiam ele. Então eu acho que Crocodile e Doflamingo são bons nomes, com certeza, pela influência, mas eu não acho que realmente aconteça deles se tornarem Yonkous. Enel. Agora vem um nome curioso, né? O Enel, cara, já tá sumido faz um tempão. O Enel, pra quem não sabe, foi pra Lua. Exatamente. Isso foi mostrado em uma história de capa que, bom, por ser uma história de capa, nem todo mundo acompanha, né? Mas sim, ele foi pra Lua e acabou descobrindo alguns segredos bem segredodiosos lá, né? Pelo menos o que foi mostrado pra gente foi algumas coisas assim, meio... Foi realmente interessante, mas talvez ele tenha descoberto mais coisas ainda mais interessantes que não foi mostrado pra gente. Talvez ele volte da Lua muito mais poderoso, né? Por ter descoberto alguma fonte de poder ou algo assim. Ou simplesmente ele volte com muito mais relevância pro mundo de One Piece, né? Por isso que ele poderia acabar recebendo o cargo de Yonkou a chegar. Seja por poder ou seja por relevância. Como assim relevância? Por exemplo, ele podia voltar com os segredos do mundo que estão escondidos na Lua, né? Os mistérios escondidos, né? Os deuses de One Piece. Ou talvez até o último Poneglyph. Quem sabe ele não volta da Lua com o último Poneglyph, né? A gente não sabe. São teorias realmente interessantes. Ele com certeza não, né? Mas provavelmente vai voltar e vai voltar com alguma coisa interessante. É uma alternativa muito legal da gente pensar. Olhando toda essa lista, quem realmente vai ser o próximo Yonkou? Quem tem mais capacidade de ser o próximo Yonkou? Então é uma boa disputa entre o Katakuri e a Boa Hancock. Por que esses dois? Ele já tem influência, tem exércitos, poder, né? Pelo menos potencial de poder para chegar mais longe. Ah, mas o Katakuri já tem 40 e tantos anos. A Big Mom ainda tendo 20 anos a mais que o Katakuri, lá ainda era Yonkou, né? Então esse negócio de ele já tem 40, 50 anos, quase 50, né? Isso aí é desculpa e ele realmente ainda tem potencial para evoluir, para se tornar Yonkou. São meus palpites, Katakuri e Boa Hancock. Entre eles dois, qual eu acho que tem mais potencial? Eu acho que o Katakuri, como foi demonstrado como sendo de certa forma um rival do Luffy, mas eu acho que seria um cenário igual o Kid, né? Um pós batalha final, aí ele se torna um Yonkou. Então eu acho que a Boa Hancock, assim, avaliando a minha avaliação, é a maior candidata a ser a próxima Yonkou, a não ser que surja alguém novo, né, desconhecido, ou algum nome ressurja de uma forma absurdamente grandiosa, né, que já era poderoso e a gente só não sabia disso, ou algo assim, né. Tirando essas coisas que a gente ainda não sabe, né, sobre a obra, eu acho que o melhor nome é a Boa Hancock. E isso seria absurdo demais, cara, ver ela se tornando Yonkou, seria um bagulho extraordinário. Vamos continuar assistindo, lendo One Piece, porque é uma obra muito boa, e descobrir por conta, né, vamos descobrir lendo, porque o Oda é gênio, né, o cara sabe o que faz, então vamos deixar na mão dele, ele com certeza vai saber quem colocar aí como próximo Yonkou, e vai ser qualquer um que vier, vai ser com certeza extraordinário, né, tirando o Bug, que foi um causa cagada, né. O que você acha? Eu cometi algum erro, esqueci de algum personagem, eu falei alguma coisa aqui que você tá louco aí pra falar, não, porque você errou sobre isso e aquilo? Por favor, sinta-se à vontade para comentar o que você quiser nos comentários, né, mas é isso, como eu falei, deixa o seu comentário, e tamo junto, até a próxima, falou!